Lá, segundo ano, vamos fazer a correção das atividades sobre palavras invariáveis. Lembra que eu passei sobre advérbio e sobre preposição? Vamos lá, vamos acompanhar agora. Peguem aí o livro de vocês, o material de vocês, certo? Então, vamos lá. Iniciando com uma breve explicação do assunto, onde ele diz o seguinte, né? Advérbio. Mas antes eu vou falar para vocês o seguinte, que na língua portuguesa existem palavras que não admitem alteração em sua forma, né? Tais palavras denominadas invariáveis, né? São em 4 grupos: advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Já vimos advérbio e já vimos preposição. Próxima aula vocês irão ver conjunção e interjeição, né? Palavras invariáveis, advérbio. Palavra invariável que modifica o sentido do verbo, acrescentando a ele determinada circunstância, sendo de tempo, de modo, de intensidade, de lugar, de meio, de companhia e assim sucessivamente. Certo? Vamos lá. Ó, lembraram? Vem também, né? Quero lembrar vocês também sobre a locução adverbial. A locução adverbial é a expressão formada por mais de uma palavra e que funciona como um advérbio. Eu tenho aqui o exemplo para vocês. De vez em quando, ouve-se ao longe o latido dos cães. Observe que nós temos aí a locução adverbial de tempo e a locução adverbial de lugar. De vez em quando, locução adverbial de tempo. Ao longe, locução adverbial de lugar, certo? Mas também nós temos a locução adverbial de tempo, pode ser determinada através da palavra cedo, de manhã, certo, gente? Ó, preste atenção. Adjetivo, advérbio. Você já sabe que a classe de uma palavra depende das relações morfossintáticas estabelecidas no enunciado, por isso é necessário ficar atento para não confundir adjetivo com advérbio. Certo? Tem que ficar atento a isso. Observem. O garoto voltou triste do estádio porque seu time perdera a partida. Triste, vocês diziam que era um adjetivo ou um advérbio de modo? Gente, para fazer essa distinção, basta lembrar que o adjetivo é variável e o advérbio ele é invariável. Note no exemplo que se o garoto for empregado no plural, triste, também irá para o plural. Então, os garotos voltaram tristes. Então, ficou claro assim que triste é um adjetivo, palavra variável, e não advérbio, que é uma palavra invariável, certo? Vamos lá. Dependendo da circunstância que expressam, os advérbios e as locuções adverbiais classificam-se conforme mostra o quadro. Vamos lá. Lugar, modo, dúvida, negação, né? Afirmação, intensidade, tempo. Aqui eu coloquei só esses 2 exemplos para que vocês lembrem do conteúdo, né? Lugar, advérbios e locuções adverbiais. Aí nós temos ali, lá, aqui, acima, fora. E no exemplo, aqui somos felizes, né? Circunstância de lugar. Modo, nós temos bem, mal, assim, devagar, às pressas, né? Pacientemente e assim por diante. No exemplo, né? Ele agia pacientemente. Aqui eu só coloquei esses 2 exemplos só para relembrar de fato o assunto que foi abordado, que já foi passado para vocês. Agora chegou o momento da nossa correção mesmo. Vamos lá. Primeira questão. Leia esta estrofe. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e vive eu cá na terra sempre triste. Luís de Camões. Então, assim, gente, letra A. Os advérbios cedo, eternamente e sempre exprimem, né, a mesma circunstância? Sim, gente. Tanto a palavra cedo, quanto a palavra eternamente, quanto a palavra sempre, está determinando a ideia de quê? De tempo. Essa atividade foi fácil, né? Pelo menos esse item foi fácil. Foi isso? Vamos para a letra B. Nesses versos,
ocorrem 3 locuções adverbiais. Identifique-as e indique a que verbo cada uma delas se refere e que circunstâncias elas exprimem. Então, vamos lá, com calma. Vamos lá. 3 locuções adverbiais, né? Então, a primeira é o quê? Desta vida. Refere-se ao quê? A partiste, né? Partiste. A próxima locução é no céu. Refere-se a repousa. E a última locução adverbial é na terra, que refere-se a viva. Então, essas três locuções adverbiais exprimem a circunstância de lugar. Foi fácil essa daqui também, né? Vamos para a nossa letra C. Nessa estrofe, um advérbio modifica outro advérbio. Vamos identificar? Tá fácil, né? Então, advérbio de intensidade que modifica o advérbio cedo. Vamos para a nossa próxima questão. A letra D diz o seguinte: em um poema, quando as palavras que rimam são da mesma classe gramatical, dizemos tratar-se de uma rima pobre. Quando são de classes gramaticais diferentes, dizemos que a rima é rica. Em qual dessas duas classificações enquadram-se as rimas dos versos apresentados? Gente, as rimas ricas. Partiste, né? Verbo, né? Rima com triste. O adjetivo, rima com triste, né? Que triste no caso é adjetivo. Descontente, que é um adjetivo, rima com eternamente, que é um advérbio. Vocês entenderam? Oi, partiste tá rimando com a palavra triste. E descontente tá fazendo rima com a palavra eternamente. Partiste, verbo, rima com triste, que é um adjetivo. Descontente é um adjetivo e rima com eternamente, que é um advérbio. Que troca, hein? Perceberam a troca? Ó, partiste, triste. Triste é adjetivo, partiste é verbo. Descontente é um adjetivo, eternamente é um advérbio. Mas só que eles rimam, partiste, triste, descontente, eternamente. Certo? Vamos lá. A segunda questão diz assim: o sedutor médio. Vamos juntar nossas rendas e expectativas de vida, querida? O que me dizes? Ter 2, 3 filhos e ser meio felizes? No poema O Sedutor Médio, é possível reconhecer a presença de posições críticas, né? Quais são essas posições críticas? Ou seja, gente, a letra B, onde ele diz assim: na mensagem vinculada pelo poema, em que os valores da sociedade são ironizados, não é verdade? O que é acentuado pelo uso do adjetivo, da palavra médio, no título, e do advérbio meio, no verso final, certo? Então, vocês marcaram a letra B? Se não marcaram a letra B, apaga e marca agora, que a resposta é a letra B de bola, ok? Vamos para, deixa eu voltar aqui, terceira questão, rapidinho. A terceira questão é para fazermos relação desse pequena citação de, diz assim, palavra de um ditador. As florestas crescem ainda, os campos produzem ainda, as cidades ainda estão de pé, os homens respiram ainda. É uma antologia poética, né? Relacionando o título do texto e o sentido do advérbio ainda, explique a acusação que o poeta faz nesse poema. Gente, olha, o título indica que quem fala no texto é o próprio ditador, certo? O ainda deixa implícito que os fatos referidos acontecem no presente, mas, por obra dele, ditador, deixarão de acontecer no futuro, certo? Ok? Pronto? Façam aí a correção. Vamos para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte. A frase a seguir, extraída de um anúncio publicitário por ocasião do retorno dos atletas brasileiros que haviam participado dos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, fazia referência ao expressivo número de medalhas conquistadas por eles no atletismo, né? Os detectores de metais dos aeroportos vão apitar adoidado. A palavra adoidado está corretamente empregada ou deveria ser flexionada no plural? Gente,
ela está corretamente empregada sim, pois ela está fazendo relação ao verbo apitar, funcionando como um advérbio, que é uma palavra invariável, e não admite plural, certo? Adoidado equivale a adoidadamente, loucamente, intensamente, ok? Vamos lá? A gente continua na nossa correção. A quinta questão diz assim: ao afirmar que os chineses foram os primeiros a usar um sistema decimal, o enunciador não o faz com a mesma convicção ou certeza demonstrada quando se refere à descoberta dos babilônicos ou dos maias, né? Letra A. Destaque o advérbio que serve para atribuir a passagem sobre os chineses no sentido de possibilidade de dúvida. Gente, o advérbio possivelmente. Já a letra B diz o seguinte: propõe uma nova redação para o período, substituindo esse advérbio por uma palavra que confira mais certeza ao trecho. Então, você pode substituir e ficar dessa forma. Os chineses foram certamente, sem dúvida, os primeiros, e aí vocês continuam, né? A próxima questão diz o seguinte: considere no enunciado abaixo as palavras em destaque, né? E veja a afirmação incorreta. Ele quer a incorreta, ele não quer a correta, ele quer a incorreta. Fernanda é indiscutivelmente vaidosa e consumista. Imagine então que ela não faria para ter um vestido assim, diferente, bonito e tão caro. Então, ele quer que você marque, né, a afirmação incorreta com relação a esse trecho. Então, é a letra E. Nesse enunciado, assim exprime a mesma circunstância que em ela age assim, porque é muito vaidosa e consumista. Vestido assim, vestido igual a esse. Age assim é a mesma coisa de dizer age desse modo, age dessa maneira, certo? Vamos para a próxima. A próxima é a sétima questão. A sétima questão é: uma montadora de caminhões publicou em uma revista o seguinte anúncio, né? Vocês estão vendo aí o anúncio: Ford Cargo, aí tem um número, né? Agora com 300 mil quilômetros de garantia no motor, de longe o melhor negócio. Considere a frase de longe o melhor negócio e responda os itens a seguir. Letra A. Nesse contexto, qual é o valor semântico da locução adverbial de longe? Gente, afirmação significa sem dúvida, certamente, com certeza. Essa foi fácil, né? Já a letra B diz assim: suponha que uma pessoa, ironizando a afirmação, né, dissesse o seguinte: bem, é preciso ver se, de perto, também é o melhor negócio. Esse falante estaria atribuindo às expressões de longe o mesmo valor significativo que você apontou no item A? Óbvio que não, né? A locução de longe, ela pode exprimir uma ideia de afirmação, como foi mostrado lá no anúncio, né? Quando diz assim, ele chegou de longe. Então, o falante, nesse caso, opõe-se à expressão de longe, né? Do anúncio, à expressão de perto, que sempre exprime ideia de lugar. Portanto, ele estaria atribuindo à expressão de longe o sentido de lugar, e não de uma afirmação, né? Ele está ironizando, de fato. A oitava questão diz o seguinte: imagine que num debate sobre o sistema do governo, presidencialismo ou parlamentarismo a ser adotado no país, dois deputados façam essas afirmações. Vamos lá. Deputado Chiquinho A: nosso partido reafirma a decisão de só apoiar o presidencialismo com mandato de 5 anos. Deputado B, Chiquinho B, né? Nosso partido está inflexível nesta posição, só apoia o presidencialismo e o mandato de 5 anos. Esses deputados são do mesmo partido? Gente, óbvio que não, né? Não tem nada a ver o deputado A com o deputado B. O deputado A é um partido que opõe uma condição para apoiar o presidencialismo, né? O mandato do presidente. Ele precisa ter necessariamente 5 anos, né? Já o partido B é um partido que apoia o presidencialismo sem a menor possibilidade de apoiar o parlamentarismo, né? Aqui ele disse, né? Aqui, além disso, né? Não aceita outra duração para o mandato, a não ser de 5 anos. Chegou a vez agora de relembrar preposição. Preposição é a palavra invariável que é relacionada a 2 ou 3 palavras ou outras palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido e de dependência,
Vocês lembram, né? Aí vem a questão das preposições essenciais, das preposições acidentais, das combinações, das contrações, né? Das locuções prepositivas, não é isso? Vamos lá, vamos para a nossa correção. Aí diz o seguinte: duas palavras relacionadas com uma preposição podem proporcionar-se imediatamente antes ou depois dela. Podem também ocupar outra posição na frase. Observe, de madrugada, né? Um temporal assustador caiu sobre a cidade. De, relaciona caiu a madrugada. Caiu e madrugada, ou seja, caiu de madrugada. E sobre, relaciona caiu, né? E a cidade. Aí agora diz assim: identifique nas frases a seguir as palavras relacionadas pela preposição em destaque. Aí na letra A temos o seguinte: sair assim, tudo esquecer talvez, e ir andando pela névoa lenta, com a displicência de um fantasma inglês. Pela, relaciona andando e névoa, né? Com, relaciona andando e displicência, e de, já relacionada à displicência e a fantasma, certo? A letra B diz assim: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. O dó, né, está relacionado a margens e Ipiranga, e o de está fazendo relação do brado e povo, ok? Vamos lá, continuando. De acordo com o exemplo, identifique a classe gramatical da palavra que se junta à preposição para construir um vocábulo em destaque nas frases. Aí a letra A diz o seguinte: Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espalhou o céu. Então, nós temos aí o quê? Ao, que é a preposição mais o artigo, e nele, em preposição, e ele, pronome pessoal, certo? Fizeram aí a correção rapidinho. Ao, a preposição, mais o artigo, e nele, em preposição, mais ele, pronome pessoal. Certo? A letra B diz o seguinte: ele era fiel àquele hábito de andar pelas ruas vazias do bairro. Então, aquele, a preposição, mais aquele, pronome demonstrativo. Pelas é per ou por preposição e as, artigo. Já a letra C, com relação a as, dos e daquela. As, a preposição, mais as, artigo. Dos, de preposição, mais os, pronome demonstrativo, né? Os, que é igual aqueles, e daquela, de preposição, mais aquela, pronome demonstrativo, certo? Vamos para a 11ª questão. Tem esse trecho, e logo ele diz o seguinte: indiquem as relações semânticas estabelecidas pela preposição em, que é na e para. Gente, na indica lugar, e para tá indicando o que, gente? Finalidade. Já na letra B, diz assim: nas passagens balaios de lenha e calcanhar de um pé, a preposição estabelece a mesma relação? Não, gente. Lá no primeiro caso, a expressão de é uma expressão, ideia de conteúdo, certo? Balaio de lenha, balaio com lenha. Já no segundo, indica o quê? Posse. Calcanhar, que é o pé, que o pé tem, não é isso? E a letra C, no texto, a preposição com ocorre 3 vezes, né? Em modo, companhia, instrumento. É pra gente pegar um trecho. Então, olha as achas com desprezo. Companhia, chega um menino da roça com um burro. Instrumento, coçando o calcanhar de um pé com o dedo de outro. Né? Interessante. Vamos lá. A letra D diz o seguinte: se em vez de chegar um menino da roça, o narrador empregasse chegar da roça o menino, o sentido seria o mesmo? Não. Chegar um menino da roça, né, a expressão da roça é um especificador que caracteriza menino, né? Entende-se que menino que mora na roça. Já em chega da roça o menino, da roça é uma locução adverbial do lugar. A gente entende que um menino chega da roça. A 12ª questão é sobre essa crônica, e ele diz que assim, no terceiro parágrafo, né, não existe meninos de rua, existe meninos na rua. A troca do de por na determina a relação de sentido entre meninos de rua, seja a 12ª questão, letra A, de localização e não de qualidade. Já a 13ª questão,
quando ele diz Marcela amou-se durante 15 meses e 11 contos de réis, nesse fragmento a preposição durante estabelece uma relação semântica que indica tempo e preço, evidenciando a ironia por meio do qual o narrador personagem se refere a seu relacionamento com Marcela, ou seja, a 13ª é a letra D. A 14ª desse trecho, desse cineasta, que ele diz assim: eu adorava a minha primeira mulher, só pensava em pô-la sobre pedestal. A resposta que ele pede é incorreta, é a letra E, certo? Observem aí a letra E. E a 15ª questão, que ele diz assim: a coisa que mais gosto de fazer é acordar cedo e apertar a campainha para chamar o criado. E apertar a campainha para chamar o criado. O quê? Você tem criado? Não, criado não. Eu tenho uma campainha. Comente a ambiguidade da relação semântica estabelecida nesse diálogo pela preposição para. Gente, o primeiro falante, pelo menos aparentemente, usa para, com o objetivo de estabelecer uma relação de qualificação, especificação, né? Campainha para chamar o criado. Campainha que as pessoas, né? Que as pessoas que têm criado usam para chamá-lo. Já o outro para atribui a ideia de finalidade. Por isso interpreta apertar a campainha para chamar o criado, como apertar a campainha a fim de chamar o criado. Já a letra B diz o seguinte: se o primeiro falante dissesse campainha de chamar criado, o diálogo continuaria a ter o efeito humorístico? Não, né? Pois a única relação semântica estabelecida pela preposição de seria de qualificação, de especificação. Assim, o outro falante não teria como atribuir a essa preposição o papel de estabelecer uma relação de finalidade, ok? Próxima aula, vocês irão aprender sobre conjunção e interjeição. Espero que vocês tenham feito a correção direitinho. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.